Bom, e agora a gente quer falar sobre um assunto muito importante, muito sério. Os estudiosos acreditam que o parto humanizado é bom, tanto para as mulheres quanto para os bebês. Mas mesmo depois de tanta pesquisa, alguns hospitais ainda insistem em utilizar um grande aparato tecnológico na hora do parto. Em alguns casos, a ciência assume um papel de tornar a chegada da criança aos braços da mãe como um evento sem nenhum suporte emocional. Será que isso é saudável? Para falar sobre esse assunto conosco, recebemos nesta manhã a doutora Raquel Aparecida Lima, de Paula, que é pediatra também e é referência em neonatologia, e também o deputado estadual Adelmo Carneiro, e ambos aqui conosco no nosso sofá. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Serginho. É um tema muito interessante, né? É algo novo, porque hoje está falando nisso, mas isso... Será que já não, o parto humanizado não deveria ser algo, o parto natural? Todos os partos não deveriam ser humanizados? Ô, Carol, eu acho que o parto deveria ser um momento de celebração da vida. É verdade. Né? Do fortalecimento da família, do encontro da criança, não é que sai do corpo, mas do encontro, né? do olho a olho da criança com a mãe, do toque da pele. E isso tem demonstrado cientificamente que esse parto celebrativo, né, onde a criança nasce e ela já vai para o colo da mãe, ela no toque, nasce com a presença da família, nasce numa situação de absoluto respeito, isso dá uma dimensão de fortalecimento não só da estrutura biológica do corpo, mas também da alma, também das relações afetivas. Hoje está se discutindo muito que a afetividade, né, a integração humana, ela se torna muito mais adequada, muito melhor quando se faz e quando a gente trabalha com essa perspectiva. Mas nós não estamos pensando no parto humanizado como algo, um nascimento natural. Quando a gente fala de humanização do parto, parto humanizado, nós queremos tratar dessa questão numa condição em que a dignidade humana da mãe e da criança, o respeito, né, da pessoa humana seja intenso. O respeito no sentido também de poder esta mãe, em todas as circunstâncias, estar sendo assistida. Quando a gente fala em parto humanizado, nós não estamos dizendo que a gente tem que dispensar hoje a técnica, a ciência, né, os técnicos, o ambiente adequado para que esse nascimento celebrativo possa acontecer. Pois é, só que antes, Sérgio, só para a gente enriquecer aqui nosso bate-papo, tem uma matéria, né, do Instituto Nascer Mãe que vai nos ajudar aqui a gente, né, compartilhar um pouquinho mais, né, desse tema, então vamos assistir. Em 12 anos, o número de cesáreas alcançou 38% dos partos realizados pelo SUS. Para a Organização Mundial de Saúde, o permitido é de apenas 15%. Tentando mudar um pouco estes números, o Instituto Nascer incentiva o parto natural. O Instituto Nascer é uma clínica focada no cuidado perinatal, né? Então, todo esse momento da vida reprodutiva da mulher, então o planejamento da gravidez, o período pré-natal, o pós-parto, o cuidado durante o parto, que acontece fora daqui, né, acontece dentro das maternidades, mas o Instituto contempla todo esse percurso da vida da mulher, né? É uma clínica focada no cuidado à mulher, né, com esse nome claramente um trabalho muito focado nesse período da vida da mulher, que é o período da gravidez, do parto e do pós-parto. Que hoje em dia no Brasil, né, o Brasil é um país que possui uma taxa de cesariana muito elevada comparada com os países de primeiro mundo, né? Então, como aqui nós temos uma metodologia de trabalho muito particular, muito parecida com o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, que é um trabalho em equipe multiprofissional, então a participação de mais profissionais no cuidado, né? Nós temos aqui uma taxa de parto normal muito elevada, assim, muito diferente do que acontece no Brasil. Então, muitas mulheres nos procuram, mulheres brasileiras, mulheres europeias, americanas, que querem ter uma vivência mais saudável do parto, né? No Brasil, a mulher não tem uma vivência muito positiva do parto, né?
Então, uma vivência negativa do parto normal acaba levando um número grande de mulheres a buscar um outro caminho, esse caminho sendo a cesariana. Hoje, uma cirurgia obviamente segura, mas não é uma cirurgia que deve ser entendida de maneira banal, de maneira simplória. Uma cirurgia que deve ser feita, sim, quando tem indicações médicas, indicações precisas. Aí sim ela tem um benefício muito grande. Preocupada em ter um parto humanizado, Késia decidiu repetir a dose e ter o segundo filho também de parto natural. Eu escolhi o parto que a gente chama de parto humanizado, que é um parto que eu escrevi e passei para a equipe que ia cuidar de mim o que eu desejava, como eu desejava que fosse, o que eu desejava para alívio da dor. E, na verdade, o Estevão nasceu na água, mas nem tinha sido planejado isso. Eu planejava usar água para alívio da dor e ele nasceu na água. E o preparo foi um preparo, a parte normal de pré-natal com o médico, também fui acompanhada por um enfermeiro obstetra e por uma doula. A gente tem aqui uma sessão de parto, que é muito legal. Eu fiz uma sessão de parto também, para relaxar mais no final, para testar os métodos de alívio da dor, testar o parto na água. Talvez pode até ter sido por isso que ele nasceu na água. Porque eu queria muito usar a banheira, mas não tinha esse plano de ser na água. Mas foi muito bom entrar na água, sentir o alívio da dor, então eu fiquei lá até ele nascer. Mãe e obstetra, na hora do parto ela tenta separar a vida profissional da pessoal, mas confessa que é uma tarefa muito difícil. Mas super engraçado, porque eu sei que eu tenho que desligar, tenho que esquecer que eu sou médica, e tem um momento do parto que é tudo muito intenso, então realmente você não sabe quem você é, não sabe que a doula que está ali, a doula que trabalha com você todo dia nos partos, que aquele pediatra também é o seu que trabalha com você, o médico, você fica meio realmente num estado diferente de emoção. Mas claro que eu sei que atrapalha, é claro que eu tenho muitos medos, eu sei todas as complicações que podem acontecer num parto, então é difícil realmente desligar. Eu estava controlando um pouco, eu queria saber com quantos centímetros que eu estava, queria saber que altura que o neném estava na minha pelve. E eles até brincam comigo que eu ficava dando ordens, assim, faz isso, faz aquilo. E no momento que eu desligo, que é aí que o parto acontece, que o parto fica mais legal. Acho isso que é o brilho do parto, é você poder viver a sua história, e esquecendo o que está acontecendo no mundo, assim. Pois é, muitos conhecimentos, muitas curiosidades, ainda mais nós mulheres aí nesse momento tão sério a gente fica, e o que fazer? E eu queria perguntar, doutora Raquel, o parto humanizado, porque hoje está falando, parto humanizado, ele é como se fosse mais um parto diferenciado ou ele está inserido dentro da cesárea, do parto normal que já existiam? Não, Carol, exatamente o que você está colocando. Isso não é uma terceira via. Quando a gente coloca parto humanizado, é importante que sejam realizadas as melhores práticas hoje existentes, né, com menos intervenções desnecessárias, né, independente da via que vai ser a via ideal para aquela mulher, tá? Que você assegure a presença do acompanhante, que você assegure que esse recém-nascido não seja separado de sua mãe ou sofra intervenções desnecessárias. Então, assim, não é uma terceira via, né? É que você possa trazer esse conjunto de boas práticas para aquilo que já existe, né? Lembrando que, né, o parto normal, ele é um parto que muitas vezes ele é desejado, muitas vezes não é possível por causa da condição materna ou por causa do bem-estar fetal, né? E o que hoje tem sido muito discutido é que a mulher, ela tenha, assim, muito mais informação, muito mais empoderamento do que ela pode ou não, né? O que ela consegue na hora daquele nascimento daquele bebê, né? Que esse momento seja um momento de celebração mesmo, de celebração da vida, que ela tenha a presença, né, do acompanhante de livre escolha, que ela não seja separada do seu recém-nascido, enfim, né? Não é uma terceira via, mas é trazer mesmo para o que existe uma condição mais adequada. Ele já deveria existir, não precisaria de trazer agora. O que nós queremos é que seja a via é o que vocês estão falando, da dignidade,
da humanização nesse sentido do pleno desenvolvimento da criança, do respeito, né, à integridade biopsicológica da mãe, né, da criança. Nós temos dados mostrando que um parto, né, feito com violência de maneira inadequada, ele tem implicações não só no risco da saúde, da vida da mãe, da própria criança, mas também do estado psicológico, do desenvolvimento. A gente quer que a via seja a mais adequada. Existem situações indicativas, né, são indicações biológicas ou biofisiológicas, que são indicativas de uma cesariana. Infelizmente, nesse país, que é um dos campeões do mundo de cesariana, ainda morrem pessoas, mães, por falta de cesariana, por falta de aplicar corretamente essa técnica. Então, o problema é que nós temos muito mais, 3, 4 vezes mais cesarianas, mas elas não são, inclusive, não têm indicação para resolver os problemas decorrentes de defeitos ou de condições indicativas. Há casos, inclusive, que a própria medicina indica a cesariana, a mãe nem quer a cesariana. Nós tivemos um caso recentemente de uma moça, acho que no Nordeste do Brasil, que teve que aceitar a cesariana por meio de uma ação judicial da médica que indicou. E aquilo lá continua com uma grande polêmica. Se estava no momento de indicar, né, se prevalecia mesmo aquilo como um ato médico, que é uma discussão que não está resolvida. O parto humanizado, vocês estão falando aqui, seria, vamos dizer assim, num certo sentido, criar um ambiente emocional adequado para esse encontro, esse primeiro encontro da mãe com o bebê, né, fora da barriga. Todo o processo do trabalho de parto, ou seja, desde o momento que inicia o processo, que existem alterações fisiológicas, né, que desencadeia, então, em função do amadurecimento do feto, da criança, né, das condições de desenvolvimento da gravidez, que desencadeia um processo de parto, né, de um processo de trabalho de parto, das contrações uterinas, né, depois da ruptura de bolsa, tem uma série de procedimentos. Então, nesse momento, a criança está madura para nascer. E aí tem as condições adequadas, a estrutura biológica da mãe, né, as condições fisiológicas de saúde da criança, indicativas de um parto que pode prosseguir e o nascimento natural. E, eventualmente, nesse momento, podem surgirem complicações indicativas de uma intervenção. Nesse caso, a cesariana passa a ser, ou o parto passa a ser uma ação médica, um ato médico. Ou seja, há uma indicação em que a intervenção do médico é necessária. Quando o parto natural, a presença do médico sempre será necessária, sempre. A presença do neonatologista, da neonatologista, sempre necessária para acompanhar eventuais, né, alterações naquele momento que precisam da assistência médica. Mas o parto natural, ele ocorre, dispensa a assistência, a intervenção médica. Isso significa que ele precisa estar presente para essas condições. E nós podemos saber, os médicos, desde o início da concepção, se houver um bom acompanhamento da situação, né, do desenvolvimento, da gravidez, tem condições, inclusive, de prever se há, naquele momento, no momento da maturação, se há necessidade de uma intervenção médica, de um ato médico, eventualmente até de uma cesariana, que pode ser prevista e pode eventualmente até ser programada, mas a programação ela tem que estar vinculada, do ponto de vista da humanização do parto, elas têm que estar vinculada ao desenvolvimento da criança, ao desenvolvimento da gravidez, e não marcar um ato deste sem a maturação, né, do feto, da criança, né, sem as condições adequadas para iniciar o processo de intervenção. E nesse processo que nós estamos tratando aqui, que é profundamente desumanizado, eu tenho dito que haverá de chegar um dia em que a cesariana, não tendo uma indicação efetiva, adequada, ela passará a ser considerada como um ato de lesão corporal. Ela é lesão corporal. Ela compromete a estrutura da mãe, uma série de comprometimentos aqui, depois a doutora Raquel pode falar, da infertilidade, por exemplo, de sangramentos, né, de aderências, tem muitos problemas. A mortalidade da mãe nas cesarianas é maior do que a mortalidade das mães nos partos naturais, quando há, mesmo considerando as